Vamos mais para uma aula. Vamos agora à aula de geografia, onde nós iremos falar sobre a hidrografia do Brasil. Então, pegue o livro de vocês nas páginas 40, 41 e 42, certo? Pega aí o livro de vocês. A página 40. A hidrografia do Brasil. Hidrografia. O que quer dizer hidrografia? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as do oceano, a dos mares, dos rios e dos lagos. Então, hidrografia quer dizer estudo das águas, né? Seja do rio, seja do mar, seja do oceano. Então, é estudo de água. Os oceanos e mares são grandes extensões de terra, de água, grandes extensões de água salgada que contornam o continente, né? A água nele contorna todo o nosso continente, né? Que faz como se fosse uma grande ilha. Então, o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Litoral. O que é litoral? É a área, né, de contato com as águas oceânicas. O Brasil, ele tem uma imensa área litorânea, que é a costa brasileira, né? As costas brasileiras. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Repara, lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, lá no sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio, né, ou de um lago. Então, a água, né, que corre dos rios, ele pode ir em direção a um rio, a um mar, ou a outro rio ou um lago. Então, nós temos aí as partes de um rio. As partes dos rios são a nascente, certo? Que nascente é o quê? É onde o rio nasce. Nascente, onde o rio nasce. Afluente é o rio que despeja, né, suas águas em outro rio principal, afluente. Margens. Margem é o quê? Terras laterais, aquelas terras que ficam do lado, que são banhadas pelo rio. Então, no meio nós temos o rio, né? E do lado nós temos as margens de quê? De terra. Temos o leito, que é o percurso por onde as águas do rio passam, né? Aquele leito do rio. E temos a foz. A foz é o lugar onde o rio despeja suas águas, certo? Então, essas são as partes de um rio. Os rios que nunca secam, eles são chamados de perenes. Perenes por quê? Porque eles nunca secam, ele passa o ano todo sempre com água. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Então, ele nasce lá no interior e vem desembocar aqui no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano, eles são chamados de rios temporários. São rios que passam tempo sem, né? Ele seca, aí depois ele retorna de novo a encher. Em geral, esses rios, ele nasce no interior do continente e de lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Então, quando nós temos um conjunto de terras, né, banhada por um rio, então nós temos o que? Uma bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Então, no Brasil, as principais bacias hidrográficas são, aí nós temos as nossas bacias hidrográficas, que é a bacia do Rio Amazonas, né? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Temos a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é a nossa bacia, né? E a bacia hidrográfica do Rio Prata. Então, são essas grandes principais bacias que banham o nosso Brasil, né? Com água. Então, além dessas, são encontradas ainda as bacias costeiras e bacias secundárias, certo? Que essas aí nós vamos ver mais adiante. E mais a seguir aí, nós temos um mapa, né? Um mapa onde mostra as bacias brasileiras aí. Então, nesse mapa aí vocês vão ver a bacia do Rio Amazonas, que é esse rosinha aí, né? Nós temos a bacia do Tocantins
que é essa azulzinha aí do meio. E nós temos a bacia do Rio São Francisco, que é essa lilazinha, né? Temos a bacia do Prata, que é essa bacia aqui, ó, a bacia verde. E a bacia que é costeiras e secundárias, que são do Rio Grande do Sul, aí vai pelo norte, passa por, como é, Rio de Janeiro, São Paulo, aí vai para as costas, as margens litorâneas, né, do Brasil, aí vai subindo, chega no Maranhão, passa pelo Acre, Acre? Não, Acre tá cá, passa pelo, como Rio Grande do Norte, né, vai por aí assim, por aí por cima aí, ó, certo? Ainda tem um pouquinho aqui do Araguaia, lá em cima, do Iapoque, né, ó, o Iapoque, então lá em cima. Então essas aí são as nossas bacias, né? E temos as costeiras e também as bacias secundárias. Então mais para frente a gente vai estudar o que são bacias, né, costeiras e secundárias, certo? Então aí nós temos aí falando sobre um pouco sobre os lagos, né? Os lagos e as lagoas, que são o quê? São acumulações de água, né? De grande ou pequena profundidade, em depressões. Existem lagos naturais, que são formados por fontes naturais, vinda de um olho d'água ou um desvio de um rio. Os lagos artificiais, né, são construídos pela ação humana, né, para obter algum progresso, né, desse dessa criação aí. Então, por exemplo, na barragem do Sobradinho, né, foi construída para se ter uma fonte geradora de quê? De energia elétrica. Possui um grande lago artificial e um de seus lados, né? Em um dos seus lados, aí, esse lago aí foi, isso aí foi uma criação, né, do ser humano. Então, outro tipo de construção artificiais são os açudes, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva, para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento da povoação. Então, esses aí são açudes criados, né? Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. Então, os lençóis freáticos, eles são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. Então, aí nós temos a imagem aí abaixo, certo? As várias camadas do solo pelas quais a água passa, a filtra, né? A água vai passando e vai filtrando. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada o quê? Uma água potável. Então, a água da chuva sai aí, ó. Repare quantas camadas ela passa até ficar lá, né? Em uma água bastante saudável, bem potável mesmo. Água potável é aquela própria para o consumo humano. É por isso, né, que os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma, né, de se obter água em um determinado local, através do que? Desses lençóis freáticos, né, ou de um açude. A forma mais comum de se obter água dos lençóis freáticos é abrindo poços artesianos e construindo cisternas, aquelas cisternas, né, para obter a água. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos. Por quê? Porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos, certo, pessoal? Na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. Então, essas atividades industriais, uso de agrotóxicos não, né, fiscalizado, ela polui o nosso lençol freático, porque tudo que cai no solo penetra lá e vai poluir aquela águazinha que está lá bem potável, né? O desmatamento também é um problema, né? Pois pode tornar o extinto lençol freático, visto que diminui a capacidade de quê? De filtração do solo, porque o solo está poluído, ele vai o quê? Filtrar água poluída e a água do lençol freático vai ficar o quê? Poluída e não vai deixar de ser potável, tá, pessoal? Então, agora eu quero que vocês, né, respondam as atividades das páginas 43 e 44, certo? Então, um cheiro, até mais. Tia tá com saudade de vocês.